Deu? Ok? Estamos no ar? Estão bem? Estão funcionando? Depois da 50ª tentativa? Sim? Acabou nosso show. Acabou o nosso show. Tá ok? Estamos no ar? Produção? Estamos live? Não é live, é brincadeira. Oi pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Estamos aqui gravando mais um vídeo aqui para Café e Prosa Livraria. Eu, Fernando Rich, e também esse moço lindo aqui, que eu não quero fazer as mesmas piadas na última tentativa que eu, né, de gravação, então... Não. Vamos por um caminho diferente. Vamos por um caminho diferente. O homem maravilhoso, 10 anos de carreira aí de escritor. Isso aí, estamos escrevendo, se aventurando nessa carreira complicada, esse ano vai fazer 10 anos. Mas ao mesmo tempo que ela é difícil, né, Feg? Ela é reconfortante, a gente se realiza, sabendo que tem alguém que nos lê e que depois nos encontra na rua e conversa com a gente sobre aquilo que a gente escreveu. É isso aí, tô louco pra chegar no meu aniversário de 10 anos. Quanto tempo já faz? Mas já faz uns 5 já. Eu escrevo desde 2012, mas publicado desde 2015, então vamos contar desde a primeira publicação. Ah, tá. Né? Então, 2 anos, escritor. Bom, mas tu é igual o Stephen King, cara, 2 anos com 3 livros lançados. Mas a gente vai que nem louco, né? A gente é bem louco. Então, estamos aqui gravando esse vídeo, trazendo algumas dicas literárias do que a gente está lendo, já leu, também algumas novidades, coisas que vão sair na televisão, como séries, filmes, tudo oriundos da literatura. E vamos começar pelo Rodrigo, que sempre traz um calhamaço de dicas literárias aqui. Escolhe a tua primeira aí, lança ao vento. Vamos lançar ao vento. Eu acho que de todos os livros que a gente trouxe, esse aqui é o único que é novo. Vamos abrir. Por favor. Vou indicar então para os nossos telespectadores O Primeiro e o Último Verão, que é o livro novo da Letícia Vertskovich, que ela lançou agora, em abril de 2017. E ele é um livro muito interessante, uma vez que ele trata de forma saudosista dos verões da nossa adolescência. E por que de forma saudosista? Porque ele se passa numa era pré-Facebook, pré-internet, em que aqueles amigos que a gente convivia na praia, eles eram só da praia, a gente não tinha uma convivência, não sabia onde eles moravam, nunca mais enxergava. E aqui mesmo mostra a experiência dos jovens de Porto Alegre, e pela distância de um bairro para outro, então acabava que os amigos do verão eram do verão e não se misturavam com amigos de colégio. E a história dessa personagem principal é a história de um verão em que ela deixa de ser criança e vira uma adolescente, enfim, descobre o amor, e nesse mesmo verão ela descobre a morte. É um livro muito delicado e pra gente aí dos anos 80 e 90 é um livro saudosista, e me fez pensar que talvez a nossa tenha sido a última geração que vivia isolado no seu mundo, que não tinha essa convivência tão forte com as redes sociais e mídias, e me deu uma saudade de tu estar em casa e não ter que estar todo o tempo com o olho trancado no celular respondendo no WhatsApp, que hoje em dia a gente nunca mais está sozinho. Por um lado é bom, mas às vezes atrapalha. Então foi um livro que eu achei muito interessante, de pensar em como foram os meus verões de mocidade no cassino e com meus amigos de verão, que sendo no cassino inevitavelmente eram de Bagé também, né? Mas enfim, não tinha como evitar. Mas legal, bacana. Lembrando de sempre situar, né, o pessoal, a Letícia, eu não sei falar sobre o nome dela. Eu acho que é Vertskovich. Vertskovich. Mas não tenho certeza. É autora do A Casa das Sete Mulheres, né? Então a gente tem que sempre citar a maior referência do autor para situar o leitor, mais ou menos isso. Então tá aí, baita novidade aí, legal. Só vamos já deixar um aviso aí pro pessoal que agora aqui na Café e Prosa vai ter uma oficina de escrita com a Letícia. Legal. Lá por agosto, acho que né? É, por aí. Então, quem tiver, vai se preparando, que é uma baita experiência, eu já fiz lá em Porto Alegre, é show. E lembrando que ela vai lançar aqui também no Café e Prosa um novo livro da Casa das Sete Mulheres, né? A continuação. A continuação do livro chamado Travessia. É isso aí, então vai ter também essa novidade aqui na Café e Prosa. Bom, das dicas que eu trouxe, eu vou começar por um clássico muito antigo, eu não me lembro nem o ano, creio que 1930 e poucos, talvez, o grande George Bernard Shaw, que creio que seja irlandês, é um Nobel Prize, né? E ele escreveu Pigmalião. Pigmalião, para quem não sabe, o efeito Pigmalião é o efeito que nós temos quando a primeira impressão que uma pessoa nos dá é a impressão que a gente leva dela para sempre. Esse é o efeito Pigmalião. E esse livro ele fala muito sobre preconceito também, e quanto à linguagem, ela definia na época deste livro a posição social da pessoa. Então ele conta a história de uma mulher que é ignorante falando assim, ela não conseguia conjugar o inglês, e claro, essa tradução aqui é do Milor Fernandes, mestre das traduções, também da literatura, ele é traduzido e é escrito literalmente, assim como se fosse errado, é escrito errado o livro para ilustrar como a pessoa falava. Mas como uma escolha do autor. Como uma escolha do autor, mas tinha que respeitar porque na versão original também é assim, é feita pelo George Bernard Shaw.
E conta a história de uma vendedora de flores que nunca conseguia nada na vida, ela era uma ignorante, um fonoaudiólogo, vamos dizer assim, tem o desafio de colocar ela acima da sociedade só ensinando ela a falar bem. E essa mudança realmente faz com que ela se torne uma dama da sociedade, simplesmente aprendendo a falar e não falando errado o inglês. É um livro muito bacana, fala muito de preconceito e como essa coisa do efeito Pigmalião, essa coisa da primeira impressão é o que vai fazer a pessoa ser o que ela está predestinada, digamos, dentro de uma sociedade opressora. Não é bem opressora, mas que julga muito as pessoas pro resto da vida dela, né? Então é bem bacana, é legal, vale a pena ler dica, aí o Pigmalião, do George Bernard Shaw. Qual a próxima tua aí? Cara, eu trouxe só autores brasileiros dessa vez, porque a gente é autor brasileiro e a gente quer ser lido, né, Feg? Então, vamos... É um hábito que eu tenho que melhorar, porque eu não tenho esse costume muito de ler autores brasileiros. Eu até estava te falando antes que eu já teve alguma época da minha vida que eu não li tantos autores brasileiros e hoje eu procuro para ver como é que os autores brasileiros eles estão se comunicando, autores brasileiros publicados, como é que eles estão se comunicando com esse público leitor, porque a gente tem que falar a mesma linguagem, né? Enfim, esse aqui foi o primeiro livro do Rafael Montes, ele escreveu quando ele ainda estava na faculdade de Direito, faz alguns anos já, e ele se baseia a gente tá acompanhando a investigação sobre um suicídio coletivo. Então tem pedaços de relatórios policiais e aí a gente vê um grande flashback que vai contando a história desse evento que acabou acontecendo, o suicídio de várias pessoas. Ele é um livro bem interessante, um livro bem forte, e nesse livro o Rafael mostrou que ele veio, assim, ele surgiu para o cenário brasileiro. Essa versão aqui ela está esgotada, mas esse ano ela está saindo pela Companhia das Letras, que é a editora que está lançando os livros novos. O último dele foi O Jantar Secreto, que eu particularmente não gostei muito, porque eu achei um livro com um discurso barato, uma apologia ao vegetarianismo, enfim. E ele diz que compara pessoas que comem carne a canibais, então tipo, achei panfletinho da internet. Mas o enredo é bom, é uma história bem contada e é um autor que eu ainda me desperta curiosidade. Eu quero ler o próximo livro para ver se ele consegue me apresentar um outro Suicidas ou se ele vai cair ladeira abaixo. Mas a princípio é um autor muito bom. E esse do Tony Bellotto aqui? Conta pra nós um pouquinho. Cara, ele é baterista? Não, ele é o guitarrista. Dos Titãs, né? Ah, isso. É isso. É isso aí. O Tony Bellotto. O cara nem trabalha na rádio, né? Eu trabalho com música, mas eu achei que ele era baterista. Tony Bellotto, ele tem essa veia, ele escreve livros, seria noir, livros negros, então ele traz pro Brasil aquele universo do detetive particular, sujo. Ele tem inspirações muito fortes em Dashiell Hammett, né? Então ele é um autor que escreve de um jeito que eu particularmente gosto muito, é um jeito direto, é um jeito cru de escrever. E eu gosto muito dos livros que o personagem principal é o Bellini. O primeiro livro foi Bellini e a Esfinge, que inclusive ele virou filme com Fábio Assunção, lá por 97, 98, é um filme muito bom, Fábio Assunção Malumária, que é a esposa do Tony Bellotto, fazia uma prostituta no filme. E depois ela é uma série de livros, teve a continuação que saiu no cinema também, mas já não foi tão boa assim, que era Bellini e o Diabo, apesar do livro ser muito bom, o filme foi uma droga. E esse aqui é interessante, porque ele mistura um cenário parecido com daquele livro da Sereia, como é que era? O Canto da Sereia, que virou uma série na Globo. Então é uma investigação de um sequestro de uma dupla sertaneja no interior de Goiás. O nome da dupla é muito legal, é Marlon e Brandão, é um troço bizarro, mas o livro é muito divertido e ele cumpre com os beats do gênero. Ele é um livro policial que nos entrega todas as promessas do gênero policial, que eu acho que é importante. A gente, enquanto leitor, tu pega um livro policial, tu espera determinado tipo de cena do cadáver, muito embora alguns autores iluminados consigam transgredir as regras e fazer grandes livros, se a gente não entrega para o leitor aquilo que é prometido na capa do livro, o leitor fica frustrado. E a gente, como escritor, tem que saber disso. E eu li esse livro aqui, até já não estava esperando grandes coisas, mas muito bom, acho que recomendo aí aos leitores que tenham curiosidade com autores brasileiros. E não vamos ter preconceito só porque ele é músico. Não, ele é um baita no escritor. Esse é um detalhe importante. Eu acho que nós, como seres humanos, às vezes a gente tem um problema em aceitar que uma pessoa consiga ter sucesso em duas áreas distintas, né? Porque, digamos assim, está dentro da arte, né? Mas ser bem sucedido em duas áreas e aceitar isso. Mas ele já é músico, é guitarrista, não sei o que ele está fazendo aí. Não.
O cara é bom. O cara é bom, vamos lá, né? Vamos dar um voto de confiança e vamos ler. É isso aí. Eu trouxe 2 dicas, na verdade, que o Rodrigo sempre traz mais. Eu não consigo me conter, trazer desculpa aí. 80 dicas da próxima vez. Minha segunda e última dica é Intermitências da Morte, José Saramago, um dos últimos livros do José Saramago em vida, foi lançado em 2005. Né? Intermitências da Morte traz uma ideia muito interessante que eu gosto muito, quando o livro traz algo de absurdo. Uma ideia absurda e a gente, com a nossa suspensão de descrença, a gente aceita essa ideia e vê onde é que essa, digamos assim, metáfora ou alegoria vai nos levar, né? Intermitências da Morte é o seguinte: num dia, numa virada de Réveillon, simplesmente ninguém mais morre. Ninguém mais morre dentro de um país, né? E a partir desse fato, o desenrolar, o que acontece se não existisse morte no mundo, entendeu? Pessoas moribundas que estão à beira da morte seguem uma sobrevida, assim, sofrendo, né? Pessoas acidentadas seguem vida, mesmo com corpos destroçados. E há consequências, desde as pessoas levarem as pessoas quase mortas à beira a fronteira do país, porque do outro lado da fronteira elas morrem, né? E cria, digamos assim, guerras frias com outro país que não quer receber os cadáveres, até, por exemplo, o sindicato das funerárias ser obrigado a... depois de toda a briga do sindicato das funerárias, criam-se leis para que as pessoas sejam obrigadas a enterrar os seus próprios bichinhos de estimação. Então eles têm que pagar altas taxas para enterrar os bichinhos de estimação para que as funerárias sigam funcionando, né? E essas consequências vão indo. E depois, claro, no decorrer do livro, a morte resolve sair das suas férias e voltar, enviando cartas para as pessoas que iam morrer. Então é uma história bem divertida, do jeito saramaguiano de ser, né? Um cara ácido, um cara divertido e com aquela escrita diferente que ele inventou, e só ele poderia inventar, do gênio que é o grande José Saramago aí. Também Nobel Prize, né? 98. E esse livro é interessante, né? A reflexão que eles nos trazem esse tema, assim, do apego à vida, e a gente vê isso diariamente. E também do quanto a morte é importante. É importante, né? É um ciclo que todos vamos se passar, e às vezes não adianta a gente tentar ficar atrasando isso, muito embora seja duro às vezes, mas até que ponto vale a pena essas pessoas que estão em quase morte, tu manter, talvez seja um egoísmo da nossa parte de não ser desligado das pessoas que já cumpriram seu ciclo aqui na Terra. Achei uma boa muito dica. Legal, muito bacana. E esse aqui eu acho que, se eu não estou enganado, é o penúltimo livro em vida do Saramago, ou antepenúltimo. Teve Intermitências da Morte, acho que depois veio A Jornada do Elefante e o Caim, foi o último em vida. Ele morreu em 2010 e depois veio Claraboia, que é uma reedição de um dos primeiros livros que ele escreveu, que ele quis tirar digamos assim, do mercado. Isso, porque ele não gostou muito do livro, um dos primeiros dele, tem muito disso do autor. Mas aí acho que Pilar del Rio, a mulher dele, acabou lançando porque os fãs são fãs, né? E por mais que o livro não tenha a mesma qualidade de um Saramago mais recente, que era com essa escrita linear, sem a merece ser estudado, e a gente merece conhecer essa obra. Então o primeiro é escrito como atualmente se escreve, né? Com diálogos com hífen e tudo mais, que o Saramago, ao longo da sua trajetória, removeu sem querer. Ele mesmo explicou que foi sem querer. Ele começou a escreveu, digamos, 25 páginas de um livro, e depois, sem querer, ele acabou escrevendo linearmente, assim, os diálogos e as coisas, e gostou, porque realmente, quando tu pega um livro do José Saramago, é um tijolão, assim, ó. As pessoas se assustam. É difícil de ler, assim, né? Não, parece que é difícil. Mas a depois imagem que a gente tem, né? Corre muito rápido a leitura. E isso está dentro da genialidade dele, porque de uma maneira estranha, de uma maneira que poderia ser errada de ler, né? Errada de ler, acaba fluindo muito mais do que uma leitura habitual. A gente estava até conversando sobre revisão, né, Peg? E agora tu trouxe esse exemplo do Saramago, é um exemplo muito interessante. E eu estava me lembrando, quando eu escrevi o Noite Escura, lá em 2009, eu não usei esse formato, mas eu usei um formato que o Cormac McCarthy escreve. Vai ter que corrigir isso aí. Vai ter uma borboleta aí. Vai ter um negócio aqui. Que o Cormac McCarthy escreve, que ele também não usa hífen, só que tu consegue delimitar bem o que é diálogo e o que não é. Tipo, ele diz, e aí, Feg, vírgula, disse ele. Mas não tem travessão, ele foge daquela linguagem mais clássica dos diálogos. E eu também estava escrevendo sem nenhuma pretensão, era um livro que eu não pensava nem em lançar. Eu já em 2009 eu queria fazer esse livro em formato digital, eu queria lançar ele como se fosse uma novelinha, um capítulo por semana na internet. Na época eu até fiz assim, mas não existia as ferramentas que a gente tem hoje, eu lancei num blog e depois ele acabou sendo impresso. E quando ele foi impresso, na revisão, acabaram com a minha parte autoral aí, entrou o hífen, eu não tive
não tive o que fazer, porque eu não sou um Saramago, então, tipo, eu não posso... A gente ainda não a gente pode ainda não pode se dar o luxo de fazer de ir algo contra esse tipo de regra, porque não é permitido, mas foi válido. Eu acho que ele ficou bem com os itens, assim, não foi um prejuízo tão grande ao livro, mas eu me lembro que eu tinha me divertido muito em escrever o livro com aquele diálogo meio misturado com os parágrafos. Foi tolhido pela edição, mas eu achei interessante de trazer aí pra... Bacana. Outro livro do Saramago...